Quando a gente fala dos maluquinhos de extrema direita, o nome da Bia Kicis não costuma aparecer. Ela não fala tanta besteira quanto Carla Zambelli ou Gustavo Gayer. Não criou uma identidade visual própria, como Júlia Zanata com a sua coroa de flores ou Nicolas Ferreira com a sua peruca. E nem chegou a posições de poder tão altas quanto Jair Bolsonaro. Mas isso não a impediu de ser um dos mais prolíficos roteadores de mentiras do campo político dela. E também não quer dizer que ela não tenha suas maluquices no seu passado. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vem com a gente, que esse é o Telescópio. Beatriz Kicis Torrents de Sordi. Sim, esse é o nome da Bia Kicis. Ela nasceu na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, no dia 19 de setembro de 1961. Filha de um engenheiro militar e de uma psicóloga, ela se formou em Direito na Universidade de Brasília, a UNB. Também na UNB, ela fez uma especialização em parapsicologia. Não, a gente não tá brincando. Era um núcleo de pesquisas que estudava astrologia, ufologia, conscienciologia e abordagens alternativas da medicina. No mesmo ano em que ela se formou em parapsicologia, a Bia Kicis publicou um livro sobre Reiki, uma terapia alternativa sem comprovação científica que ela praticou por muito tempo. Além do Reiki, a Bia Kicis também trabalhou no Disque Amizade. E se você sabe do que eu tô falando, você provavelmente já tem fios de cabelo branco. Eu não, porque o meu natural é azul. Ela também foi sócia de um bar punk e foi procuradora no Distrito Federal. Caraca, que currículo é esse? Várias pessoas que conviveram com a Kicis afirmam que, na maior parte da sua carreira, ela não demonstrava nenhum sinal da extremista que viria a se tornar. Mas a transformação começou em 2014, com as manifestações favoráveis ao impeachment da Dilma. E também com a influência daquele que viria a se tornar o seu guru, é claro, Olavo de Carvalho. Em 2015, ela foi uma das fundadoras do Instituto Resgata Brasil, um grupo de operadores do direito conservadores que tentava influenciar a política brasileira através de ações judiciais. O Resgata conseguiu algumas vitórias, a maior delas relacionada à termoelétrica do Rio Madeira, em Rondônia, que o governo Dilma planejava doar para a Bolívia. Através de um processo judicial, o grupo da Kicis conseguiu acabar com os planos. A repercussão do caso garantiu um convite para ela se tornar coordenadora de um grupo famoso nacionalmente na época do golpe contra Dilma, o Revoltados Online. Olha ela aí em 2015, chamando seus seguidores para buzinaços contra a Dilma. Se você não concorda com essa corrupção toda, com essa sujeirada, mete a mão na polícia! Esquentando dia 15, vamos tirar os corruptos e perder o poder! A sua atuação no Revoltados Online acabou rendendo a primeira investigação contra a Kicis. Em 2016, ela foi parar na CPI dos crimes cibernéticos. Aproveitou a oportunidade para fazer showzinho na Câmara. Eu fiquei sabendo de algo chamado Foro de São Paulo, que nunca foi mencionado pela grande mídia, embora o professor Olavo de Carvalho venha falando disso há mais de 15 anos. E hoje a gente consegue encontrar, acessar pelas redes sociais, toda a informação a respeito do Foro de São Paulo. Que vocês aqui presentes já devem ter ouvido falar dessa organização criminosa, que tem por objetivo instaurar a pátria grande, acabar com a soberania dos países, do nosso país, do nosso Brasil, acabar com a soberania e instaurar aqui um regime totalitário. Ao saber disso, do Foro de São Paulo, e ao perceber nos projetos do governo a mão, o braço forte do Foro de São Paulo atuando através de muitos dos nossos governantes, eu pensei, como cidadã e operadora do direito, eu não posso me calar. Seria um crime, isso sim, eu me calar.
na medida em que eu tinha essa consciência. Em 2018, ela resolveu se candidatar ao cargo de deputada federal. A gente vai contar essa história para vocês, mas primeiro uma pausa para contar para vocês sobre quem tornou esse vídeo possível. Acabou o ano, hein? E essa é a última chamada para os melhores descontos do ano. A gente está na Cyber Week da Insider, a sua última chance de adquirir as roupas que melhor casam tecnologia com elegância. São peças como a já tradicional Tech T-shirt, que desamassa no corpo, não desbota e não mancha. Ou a Maxi Saia Nin, com tecido encorpado e leve ao mesmo tempo. E o melhor de tudo, bolsos! Os homens não sabem a falta que isso faz nas roupas femininas, hein? A gente tá nos últimos dias da Cyber Week, então corre para comprar agora para não perder o desconto. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, você vai garantir descontos que podem chegar a até 50%, somando com os descontos da loja. Entra usando o link que está na descrição desse vídeo e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É a maior facilidade. Vai por mim, confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama. E de quebra, você ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela maravilhosa parceria. A Bia Kicis lançou a sua candidatura pelo PRP, o Partido Republicano Progressista, e conseguiu se eleger em 2018. Apesar disso, o partido não atingiu a cláusula de barreira e acabou sendo dissolvido. Foi aí que a Bia foi para o PSL, o partido que abrigava os bolsonaristas naquela época. Por pouco, ela não acabou sendo expulsa do seu novo partido em dezembro de 2019. Quando o Bolsonaro resolveu que iria fundar o seu próprio partido, o Aliança Brasil, a Kicis foi uma das suas maiores apoiadoras. O líder do PSL, Luciano Bivar, não gostou e ameaçou expulsar ela do PSL por infidelidade partidária. As notícias da expulsão até chegaram a circular, mas não se concretizaram. Pessoal, é o seguinte, eu acabei de receber uma notícia, porque não recebi nenhuma notificação, fiquei sabendo pela Folha de São Paulo e uma jornalista que me ligou do Estadão, de que parece que eu sou a primeira parlamentar a ser expulsa do PSL. Quer dizer, eu não recebi nenhuma notificação, acabei de confirmar aqui no meu gabinete, não estou sabendo de nada disso, mas parece que o Bivar andou falando que eu cometi atos terríveis contra o partido, entendeu? Que eu estaria desmerecendo o partido. Uma segunda quase expulsão aconteceu em 2020, quando Kicis e outros 5 parlamentares do PSL votaram contra o Fundeb, desobedecendo a diretiva do seu partido. Apesar de tudo isso, em 2021, graças à sua proximidade do clã Bolsonaro, a Kicis conseguiu chegar à presidência da CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Ela não se deu muito bem por lá. Foi acusada de tentar censurar parlamentares de esquerda, como a deputada Érica Cocai. Eu formulo essa questão de ordem com fundamento nos artigos 56, parágrafo 2º, combinado com o artigo 50 do Regimento Interno e o artigo 47 da Constituição Federal. A lei determina, esses dispositivos, eles falam o seguinte, que as atas das reuniões das comissões da Câmara sejam sempre submetidas a voto pelo colegiado. Elas são matérias de deliberação. Portanto, deputada, essa matéria está superada. Essa matéria está superada. A senhora não sabe qual é a questão. Vossa Excelência pediu que houvesse orientação. Nós já votamos a ata. Deputada, a ata não está mais em debate. Deputada, a matéria está superada. A ata não está em debate. Não é sobre isso. A questão de ordem referente à ata. A ata não está em debate. Já foi. Não é sobre orientação.
Não é sobre orientação. Mesmo que seja sobre a ata já foi votada, está superada. Deputada, a questão está superada, nós vamos prosseguir, eu vou responder. Deputada, se a questão de ordem é sobre a ata, esse assunto está superado, eu vou responder a questão. Me permita concluir a questão de ordem, presidenta, por favor. Primeiro dizendo, se for sobre a ata, não vou permitir, deputada. E até a Veja, completamente insuspeita de ser uma revista de comunistas, considerou a passagem dela pelo comando da comissão um retumbante fracasso. Não dá para falar da Bia Kicis sem falar da característica mais marcante dos seus mandatos, a sua impressionante capacidade de espalhar mentiras pelas redes sociais. Pois é, um dos momentos em que ela mais brilhou, com muitas aspas nesse brilhou aí, foi durante a pandemia de Covid-19. A deputada fechou o bingo do negacionismo na pandemia nas suas redes sociais. Ela fez live defendendo o uso da hidroxicloroquina, medicamento sabidamente ineficaz no tratamento da doença. Ela também se posicionou contra o isolamento social no estado do Amazonas, uma das regiões que mais sofreu com a pandemia e onde surgiu uma nova variante. Ela gravou vídeo ensinando um truque para andar sem máscara em locais fechados. Gente, a Bia tem um truque maravilhoso para quem não quer usar máscara. Ela tá sempre com uma garrafinha de água. Aí chega o segurança e fala, senhora, precisa colocar máscara. Ela fala, só tô tomando uma aguinha, tá? Já ponho. E aí ela nunca põe. É o jeito, né, gente? Porque não dá. Eu quero respirar, eu preciso respirar. Ela também compartilhou live que dizia que a vacina interferia no material genético das pessoas. Uma informação completamente falsa. Não satisfeita, ela também usava suas redes sociais para atacar quem ousasse se posicionar de forma favorável às medidas que tentavam salvar vidas, mesmo quando essa pessoa era de direita. É o caso do então governador João Dória, que se esforçou para garantir vacinas para o estado de São Paulo antes do governo federal. A Kicis acusou o Dória de comprar respiradores superfaturados sem oferecer provas. Outro exemplo foi o do primeiro-ministro da Saúde do Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, que perdeu o cargo quando não embarcou no negacionismo do governo, que junto do Moro foi alvo de uma montagem racista compartilhada pela Kicis. Gente, mas se ela fazia isso com a direita, imagina com a esquerda, né? Pois é, quando um membro da direção do PSOL do Rio de Janeiro, Marcelo Biar, faleceu de Covid-19, a Kicis o acusou falsamente de ter desejado a morte do Bolsonaro. Tudo isso acabou garantindo a Bia Kicis o quarto lugar no ranking de parlamentares que mais espalharam mentiras durante a pandemia. E isso não é a gente dizendo não, é de acordo com um ranking criado pela agência Aos Fatos. Ela ficou atrás apenas de Eduardo Bolsonaro, Osmar Terra e Carla Zambelli. Foram mais de 240 mil interações em postagens contendo desinformação sobre a doença. A atuação de Bia Kicis a favor do vírus não ficou só nas redes sociais, não. Ela se estendeu também à sua atuação como parlamentar. A Kicis foi autora de 2 projetos de lei que tentaram dificultar a contenção da pandemia no nosso país. Um deles tentou impedir a obrigatoriedade do uso de máscaras. E o outro, a obrigatoriedade de vacinação contra o SARS-CoV-2. A gente sempre lembra que a política do Bolsonaro durante a pandemia custou centenas de milhares de vidas no nosso país. Mas a gente não pode esquecer que ele não construiu essa política sozinho, não. Bia Kicis certamente fez uma parte do trabalho também. Mas uma pessoa tão prolífica em contar mentiras não iria se restringir a mentir só sobre um assunto, né? Para além da vida das pessoas durante a pandemia, a Kicis também atacou muito a democracia. Há várias formas de fazer isso. Uma delas é usar de mentiras para atacar opositores políticos.
A Kicis usou essa tática mirando no Lula e na sua família. Em 2019, ela concedeu uma entrevista ao CB Poder, o podcast do Correio Brasiliense. O próprio Correio publicou uma matéria apontando as mentiras da deputada, incluindo uma sobre o filho do Lula. Ela afirmou que o filho do Lula era catador de cocô de elefante no zoológico e hoje é um bilionário com o jato e os aviões mais caros do mundo. De acordo com a checagem de fatos do Correio, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, de fato trabalhou como monitor do Parque Zoológico de São Paulo e teve um crescimento grande do seu patrimônio, mas passa longe de ser um bilionário e nem tem aviões. Aliás, a Polícia Federal investigou o crescimento do patrimônio do Lulinha e não encontrou irregularidades. Outra mentira contada por Kicis sobre o Lula veio através do compartilhamento de um vídeo falso que o ligava às Farc, forças paramilitares colombianas. O mesmo vídeo, aliás, foi compartilhado pelo Bolsonaro. Tudo mentira, óbvio. Outra forma de atacar a democracia é através de ataques às suas instituições, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Pois é, a Kicis compartilhou notícias falsas sobre o arquivamento de um processo de um deputado do PT contra o Bolsonaro. Isso foi algo que a própria PGR negou na época. A gente também pode falar dos ataques ao Supremo Tribunal Federal. Vale ataques aos ministros, como xingar o ex-ministro do STF, Celso de Mello. E graças a Deus, tô feliz de ver essa notinha do GSI. Vai se lascar! Vai se lascar, Celso de Mello! Vai se lascar! Não é à toa que você foi chamado de juiz de merda pelo Saulo Ramos. Tá lá no livro do Saulo Ramos, juiz de merda. E eu estou usando aqui da minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara. Juiz de merda, é isso que você é. Ou então, ataques ao próprio tribunal. Isso ela fez de monte, ao ponto do Aos Fatos colocar ela como segunda parlamentar que mais atacou a corte nas suas redes sociais em 2020, atrás apenas de Daniel Silveira. E tem mais jeito de atacar a democracia? Claro que tem. Que tal atacar o processo eleitoral, hein? A Kicis também fez bastante disso, sendo uma ávida defensora do voto impresso. Ela chegou a comparar o nosso sistema eleitoral ao dos Estados Unidos, que é obviamente inferior ao nosso. E se você duvida, a gente tem um vídeo inteiro sobre isso no nosso canal TV Cringe. E claro, dá para atacar a democracia também defendendo golpes diretamente. Ela fez isso com um discurso na Câmara, onde defende a tese das Forças Armadas como poder moderador, um clássico. Sim, é aquela tese do Ives Gandra que pode ser usada para justificar uma intervenção militar. Na verdade, ela gosta tanto de golpe que ela defendeu até a tentativa de golpe em outro país. A Kicis foi uma das parlamentares brasileiras que expressou apoio à invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Mas não vamos aí individualizar a questão, tá? A Kicis obviamente não fez isso sozinha. Quem diz isso não somos nós, é a Polícia Federal, por exemplo, que encontrou material na casa do Alan dos Santos que comprovava que ela se reunia regularmente com ele para discutir pautas como intervenção militar. Sim, Alan dos Santos, aquele blogueiro que é considerado foragido desde 2021. E também tem, é claro, bastante dinheiro envolvido. Em 2020, a agência pública revelou que a deputada tinha contratado 3 empresas recém-fundadas para cuidar das suas redes sociais. Uma delas, a Inclutec Tecnologia, pertencia a Sérgio Lima, marqueteiro do Aliança pelo Brasil, partido que o Bolsonaro estava tentando formar. Outra delas, a BM Gestão de Mídias Sociais, pertencia à sogra do Beto Morato, membro do grupo Nas Ruas, aquele que lançou Carla Zambelli ao estrelato. A gente falou deles em outro vídeo. Tudo isso serve para demonstrar que a Bia Kicis pode parecer um personagem menor dentro do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira, mas as mentiras e ataques dela têm método. E de fato, a Bia Kicis não chama tanta atenção assim quanto seus outros coleguinhas de extrema-direita, mas talvez isso seja ainda mais motivo para a gente não tirar o olho dela.